Respeitosos irmãos e minhas digníssimas irmãs, em primeiro lugar gostaríamos de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor deste universo todo, e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame uma chuva de bênçãos para o nosso querido amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com a sua família que o seguiram verdadeiramente até o dia em que saíram deste dunya, como também esta chuva de bênçãos de Allah que se derrame para os seus companheiros, que são as Sahaba e todos os muçulmanos. Em seguida, agradecer aqui aos irmãos do Masjid Al-Qahtani por este convite que nos foi direcionado e, alhamdulillah, estamos aqui, aceitamos de mãos abertas, porque é algo louvável. E espero sinceramente que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós e deles esta boa ação bi'idhnillahi ta'ala. Em seguida, dizer, como todos sabem, que o nosso tema de hoje é sobre os impactos negativos que o zina traz, ou seja, o perigo do zina, a fornicação, ou seja, o adultério. É normal hoje em dia encontrar a fornicação a ser feita em qualquer parte da cidade. Algo que não vinha acontecendo nos anos remotos, nos anos passados. E hoje em dia tudo é diferente. E se querem testemunhar o que eu estou a dizer, bastará, hoje é sábado, né? Final de semana, bastará terminarmos com o Salatul Isha, podem passar aí no Pemba Beach Hotel, podem passar aí no Nautilus, podem passar por aquelas bandas para quem vai à praia do Imbi, hão de ver e testemunhar aquilo que eu acabo de dizer, ou aquilo que eu estou a dizer. São homens que são perseguidos agora. Não é homem que persegue a mulher agora é quem persegue o homem. As mulheres vendem seus corpos e nós aceitamos comprar. Tanto elas quanto nós estamos errados. Isto é algo que nos foi proibido no Corão. É algo que nos foi proibido na Sunnah do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje as pessoas já perderam escrúpulos, já não têm vergonha. Vale a pena um animal, porque sabemos que o animal é irracional. Poderá encontrar aí um cabrito, uma vaca, um boi a fazerem das suas na rua, um cão, porque não percebem o que estão a fazer, não há vergonha na cara deles. Mas o homem agora virou mais do que o próprio animal irracional. É nos jardins, encontra pessoas a fornicarem, pessoas a fazer o zina, o adultério, nos jardins. Vais à praia, quer passar o ar puro, vai com tua família, você encontra pessoas na água, todas peladas, e a fazer o zina. Nas viaturas, idem, não digo nada. Encontra pessoas encostadas aí, debaixo das árvores de cajueiros, nos terrenos de dono, a fazer um zina. E isso está a acontecer. Então, é mais ou menos disso que nós iremos tratar nesta nossa pequena conversa de hoje, bi'idhnillahi ta'ala. E porque nós, masheikhs, também somos muito culpados, não falamos muito sobre este tema, senão muito pouco. Falamos mais da morte, falamos mais do zakat, falamos mais do salat, falamos mais do sadaqat, e as pessoas acabam nos culpando, dizendo que os masheikhs não falam sobre o tema de adultério, senão muito poucos masheikhs que falam. Até alguém me disse, parece que vocês, masheikhs, é que andam a fazer zina, por isso não querem falar sobre zina. Acho que vocês halalisharam, né? Fizeram de ilícito zina para vocês e para outras pessoas é haram e vocês não falam. E eu disse que não é bem assim. Tem alguns masheikhs costumam falar, talvez nunca presenciaram, mas falar se tem se falado. O que se requer aqui é falar mais, com muita frequência, sobre este tema, porque é um tema que, Wallahi Karim, na verdade, está a estragar muito a nossa relação, né, com as nossas famílias, sobretudo com as nossas esposas ou esposos.
em casa, nos nossos lares. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu no Surah Al-Isra acerca do zina, dizendo: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, e não vos aproximeis do adultério. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo não está a dizer e não façam o zina. Só pelo facto de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos proibido de nos aproximar do zina, automaticamente Ele já nos proibiu de fazer o tal zina. Da mesma forma, lembram-se que Adam alayhi salatu wassalam, quando foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala e deixado no Jannah, ele e a sua esposa Hawa, os nossos pais Adam e Hawa, uma dentre as coisas que foram ditos por Allah, foram proibidos por Allah, é não aproximar a árvore que Allah subhanahu wa ta'ala disse para que não aproximassem. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, e não vos aproximeis desta árvore, porque se vos aproximardes desta árvore, serão dos perversos, serão dos perdidos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já sabia de que se estas duas pessoas forem a se aproximar desta árvore que eu estou a proibir, eles automaticamente, consequentemente, irão gostar do fruto que existe na tal árvore, nesta árvore, e vão tirar o fruto ou a fruta para poder comer. E Allah proibiu: não aproximem, quis lhes testar se eles iriam cumprir com os mandamentos, com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala ou não, e eles não cumpriram. O Shaitan conseguiu lhes convencer, tanto que eles aproximaram-se da tal árvore, tiraram do fruto e comeram. Daí, cada um começou a ver as partes íntimas do outro. O Adam e Hawa, na altura em que foram deixados no Jannah, não conseguiam ver as partes íntimas um do outro, porque eles estavam cobertos, de acordo com os ulamais, estavam cobertos por uma luz, todo o corpo. Outros ulamais dizem que estavam cobertos de pelos. O cabelo era tão longo e os pelos eram tão longos que conseguiam cobrir todo o corpo e ninguém conseguia ver as partes íntimas, a nudez do outro. E outra parte dos ulamais dizem que eles estavam cobertos de unhas. Essas unhas que nós temos nas mãos, nos dedos das mãos e nos dedos dos pés. Então, quando eles comeram aquela fruta, então toda a unha desapareceu. E aí acabou ficando apenas como vestígio, como sinal, estas unhas das nossas mãos, dos dedos das nossas mãos e unhas dos dedos dos nossos pés. Wal ilmu inda Allah. Quem sabe melhor da veracidade destas três divergências é Allah subhanahu wa ta'ala. No entanto, queria dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando proíbe de alguém aproximar-se, não se aproximar daquela coisa, tem que saber que essa coisa é grave. Que fará quando tu fores a cometer tal ato? E um ato obsceno, que nem o zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, e não vos aproximeis do adultério. Tafadal, ala. Não chegue lá, não aproximem. Porque a partir do momento em que você for a se aproximar do zina, não levarás tanto dia sem cometer o próprio zina. Já vais começar a pedir. Você já é noivou, não é? Já vai começar a pedir: quero sair com ela, quero ir matabichar com ela, quero almoçar ou jantar com ela. Já começa a pegar no ombro, já começa a beijar nela. Esse é o wala taqrabu zina. Você já começou a aproximar, já se aproximou do zina. Logo, há de vir o quê? Wala taf'alu zina, e não façam zina. Vão fazer o zina. Atenção, isto não é parte do versículo. A parte do versículo é wala taqrabu zina. Respeitosos irmãos, o zina poderá fazer com que a gente não tenha fé no momento em que a gente for a cometer aquele algo obsceno. Você está ali a cometer o zina, já está no campo de futebol para uma partida de futebol entre Real Madrid e Barcelona. O jogo já inicia. Saiba, irmão muçulmano, de que a partir daquele momento o imã poderá te renegar.
sua própria fé que tu carregas no seu coração, ele vai fugir um bocado de ti. Parece que a fé vai te dizer que eu não estou contigo nessa jogada. Se quer fazer esta partida de futebol, que jogue sozinho. Atiriam-se no WhatsApp. Porque o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. وإذا زنى الرجل أو إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان. Quando o homem, e aqui quando se fala de homem, fala-se de uma forma generalizada, tanto homem quanto mulher, ambos, todos. Também vem numa outra narração: إذا زنى العبد, quando o servo de Allah for a cometer a fornicação, for a fazer o ziná, logo é homem e mulher. خرج منه الإيمان, a sua fé sai do seu corpo. Parece que esta fé fica com medo e não quer ser julgada por Allah, não quer ser questionada por Allah, porque você esteve lá e permitiu que ele fizesse ou que ela fizesse o adultério. Kana alayhi kadhulla. Este teu imã, esta tua fé, fica suspensa, que nem uma sombra para te assistir. Está ali, já saiu do seu corpo. Já imaginou, naquela altura, você está a cometer o zina e o teu imã está fora de ti. Se você morrer naquela situação, como que você será considerado no Islã? Este é um TPC para cada um de nós, para mim e para tu. Para mim e para ti, aliás. A fé já saiu. E naquele momento o Malakul Maut já desceu para ti. Você não tem noção. A tua folha já ficou amarelada lá. Cada um de nós, quando está prestes a morrer, a sua folha lá nos céus fica amarelada. De acordo com alguns ulamais. Lá nos céus tem uma árvore enorme. E cada folha daquela árvore representa a alma de cada pessoa, de cada um de nós. Quando estiver prestes a morrer, aquela folha começa a ficar amarelada, já começa a secar. Mas quem sabe o segredo de quem vai morrer é apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Os malaicas não têm conhecimento. Nem mesmo o Malakul Maut tem conhecimento de que o fulano vai morrer amanhã. Ele só sabe naquela altura, naquela hora, é enviado por Allah, fulano vai morrer hoje, vai tirar a alma. Então, este segredo de morrer, quando, a hora, quem, é Allah subhanahu wa ta'ala. E onde tudo é segredo, são segredos de Allah subhanahu wa ta'ala. Bastará chegar o dia da morte, então a folha que estava amarelada seca e cai. Cai para onde? Cai para a sua porta de rizq, a sua porta do sustento. Cada um de nós, também lá nos céus, tem duas portas. Uma porta de sustento e a outra porta é de quê? Das suas obras, das suas ações. A única porta que não fica fechada nunca até o dia de Qiyamah é a sua porta de ações, a porta das suas ações. O rizq, quando você morre, você já não come mais. A folha acaba caindo ali na porta do rizq e a porta é encerrada, é fechada. O rokwa, o ufa, já não há como. Mas a tua porta de amalun salih, das boas ações que tu praticas, fica aberta. Por quê? Porque talvez terás deixado aqui no dunya o sadaqatul jariya. Isto que nós estamos a fazer, a construção da mesquita, é sadaqatul jariya. Quanto mais as pessoas forem a rezar, as tuas ações serão escritas. Por isso aquela porta da sua ação não é encerrada, não fecha. Até o dia em que esta mesquita demolir-se e cair por completo, aí sim as suas ações podem parar. Não é lá onde nós queríamos chegar. O que nós estávamos a contar é que na altura em que você está naquela partida de futebol, o Malakul Maut chega. E quando o Malakul Maut desce, não vem em visita. Atenção.
A única pessoa que recebeu a visita do Malakul Maut foi o Nabiullah Sulaimana ibn Daud, alayhi assalam. O Sulaiman, que foi um profeta, filho de Daud, filho de um profeta também. Este sim, sempre recebeu o Malakul Maut. O Malakul Maut vinha como um homem, transformava-se, porque esta é a capacidade. Este é o poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos malaicas. Eles conseguem se transformar e conseguem se transformar para uma pessoa. Se tornam uma pessoa e vêm aqui conversa com os profetas e as pessoas sem saber quem é a pessoa, quando afinal de contas são os anjos. Então, naquela altura, você está ali quase a marcar o golo, você levanta a sua cabeça, os teus olhares se encontram com os olhares do Malakul Maut. E naquela altura, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Kharaja minhu al-iman, a sua fé sai quando você pratica o zina. A sua fé já está lá suspensa e você está ali, o Malakul Maut acaba de descer. O que você vai responder? Você pensa que quando for a dizer ao Malakul Maut, deixam para eu voltar para o dunya, para a terra, para fazer boas ações, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que seja um segundo, ele vai te deixar? Kalla, jamais. Não vai te deixar, já chegou a tua vez. O Malakul Maut não vai te visitar, bastará você se encontrar com o Malakul Maut e Rakurubuisira. Acabou para si. É Maut, é a morte. Então evitemos tanto honrados irmãos e digníssimas irmãs. Quero acreditar que as nossas irmãs estejam aí a nos escutar, a acompanhar as nossas palestras. Evitemos tanto este ato obsceno de fawahish, fa idan qata'a raja'a ilayhi al-iman. Quando a pessoa for a terminar de praticar o tal ato obsceno, que é o zina, é quando o seu imani volta para o seu corpo. E atenção, quando o hadith do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz fa idan qata'a, quando for a terminar, o terminar aqui não é só terminar de fazer tal ato, e sim também de fazer o tauba, você voltar para trás. Já não quero mais fazer o zina, é quando o seu imã volta. Já imaginou este tempo todo, estes meses, estes anos, você vai fazendo o zina, vai entrando no salat e não faz o tauba? Se formos a interpretar desta maneira, como alguns ulamais interpretam este hadith, quer dizer que você anda sem imã, não tem imã, porque você ainda não fez tauba. Então é um perigo. Mas, entretanto, alguns ulamais trazem uma outra versão, uma outra interpretação, e que dizem ser mais forte esta interpretação. Quando a pessoa está em pleno adultério, não é que o imã sai do seu corpo, e sim o seu imã reduz. Dizem que esta é a interpretação verdadeira. O seu imã reduz. Você fica com um imã não completo, com uma fé não completa. A sua fé reduz. Você está incompleto. Mesmo assim é um perigo. Mesmo assim é um perigo, porque você vai ter que responder mais tarde perante Allah subhanahu wa ta'ala. E sobretudo, quando este zina é praticado por alguém que praticamente já comeu muito sal, já está numa idade avançada, já está nos 80, 85 anos, o cabelo já está branco, todo ele, a sua barba já está branca, o bigode branco, até as sobrancelhas já estão brancas. É daí onde você vai ver que, na verdade, este senhor já está numa idade bem avançada, quando as sobrancelhas são brancas, não é brincadeira. Já comeu muito sal, mas mesmo assim não quer deixar de cometer o zina. Desde os seus 20 anos que ele sentiu que agora é homem, já conheceu mulher, até 85 anos, já passam 65 anos, ele a cometer o zina e não quer abandonar. Para estes tipos de pessoas, no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala não irá querer conversar com eles, porque no dia de Qiyamah todos nós vamos falar com Allah, todos, sem exceção. Pese embora não vamos conseguir ver Allah subhanahu wa ta'ala quando estivermos a falar com Ele. Estaremos a falar atrás do véu. Haverá um véu, uma cortina. E a gente não consegue ver o nosso Senhor, o nosso Allah subhanahu wa ta'ala. Todos iremos falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então este sheikh
E quando me refiro de sheikh, falo de alguém que já viveu mais, não de alguém que possui conhecimento, dotado de conhecimento religioso. Sheikh, quando se fala de sheikh, fala-se de alguém que viveu mais. Esses que têm 60 para cima. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyamah, no dia de resolução dos problemas, não vai querer falar com este sheikh, com este senhor, este ancião, que morreu a fazer o zina, por mais que não tenha morto a fazer zina no dia em que morreu. Só que esta pessoa fez o zina de algo, quer dizer, lícito, nunca deixou, e morreu sem fazer o tauba de zina. Por mais que não seja, por mais que a morte não lhe chegue enquanto estava a fazer zina, chegou-lhe enquanto estava em casa deitado, a ler um livro qualquer, mas não chegou a fazer o tauba de zina. Então Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyamah, não irá falar com esta pessoa, não irá reparar para ele. Quando se diz não irá reparar para ele, é que não terá misericórdias desta pessoa, como também não irá purificar esta pessoa de seus pecados. É diferente de alguém que fez adultério, mas numa idade ainda jovem, naquela fase da mocidade. Todos têm pecados, todos serão punidos por Allah, mas a punição deste jovem e deste velho há diferença, difere. Da mesma forma que alguém vai fazer zina com a sua vizinha, da mesma forma que alguém vai fazer zina com seus parentes, sua tia, sua irmã. Então este zina aqui é mais perigoso que o zina daquele jovem, até que o zina daquele velhote. Estamos juntos? Por isso o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado por um sahaba de nome Abdullah bin Mas'ud, mais conhecido por Ibn Mas'ud, Ayyu dhanbi inda Allahi akbar, qual é o pecado maior perante Allah subhanahu wa ta'ala? Ele mencionou 3. Primeiro é an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, é atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala sabendo que Ele te criou. Você está cometendo o shirk sabendo que Allah te criou. Vamos passar de uma forma rápida esta parte. O segundo pecado que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou ao Ibn Mas'ud, قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك, é matar o seu filho com medo de ele comer contigo. Isto é, a sua esposa está grávida, você tem pequenos recursos, poucos recursos que você tem aí guardado no seu banco, pouco dinheiro. Então você acha que se o seu filho for a nascer, então você sempre vai gastar para ele, vai alimentar, comprando leite e por aí em diante, teu dinheiro logo vai acabar. Então fica com medo de estar na miséria, você diz para sua esposa, tira a gravidez, aborta a gravidez. Estamos juntos? Então, este é o segundo maior pecado que existe no mundo. E o terceiro maior pecado, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado por Ibn Mas'ud, thumma ayyu, e o terceiro maior pecado qual é? O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam em resposta disse, an tuzaniya bihalilati jarik. E isso acontece muito. É você praticar o adultério com a esposa do teu vizinho. Teu vizinho te despede, vai para uma viagem, saiu para uma viagem, foi para o trabalho, e tu, como sabes que aqui em casa do meu vizinho já não há nada, a comida acabou, o vizinho não volta tão já, você começa a paquerar a esposa dele. Sabe que de qualquer jeito esta vai cair aqui nas minhas mãos. Chakura-te muisira, madia muisira, cardeleke muisira, cardeleke já não tem energia, já não tem luz, não tem arroz, não tem mantimentos em casa. Eu vou lhe bolar esta aqui, até vai cair nas minhas mãos. E na verdade aquilo acontece quando o teu vizinho te confiou a sua família, confiou-te a sua esposa, e você, da curva, vai bolar na sua própria esposa, na própria do seu vizinho. Então este é um pecado maior, honrados irmãos muçulmanos. O pecado cometido, o zina cometido com a esposa do teu vizinho é diferente do zina feito com uma outra esposa, com uma outra mulher que não esteja casada e que não seja esposa do teu vizinho. O pecado deste, a punição deste e a punição deste são diferentes. A punição desta pessoa que faz o zina com a esposa do vizinho é maior, é grave. Allah subhanahu wa ta'ala diz
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. E quem for a cometer estes tipos de pecados, quais? Aqueles 3 que nós falamos: fazer o shirk, matar a criança, tirar a gravidez ou abortar, e fazer o ziná. Apenas uma dentre estes pecados, apenas um dentre estes pecados. Se fores a cometer um dentre estes pecados, não precisa que sejam os 3, apenas um. Yalqa athama, vai encontrar um castigo, vai se deparar com um castigo severo no dia de Qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana, e viverá para sempre no inferno e de uma forma desprezível, como se de um trapo se tratasse. Allah vai te esquecer que você existe no inferno por causa do ziná. Você não pode estar a pensar que, prontos, porque tudo está sob critério de Allah, então eu vou desfazer, Allah subhanahu wa ta'ala vai me perdoar. Você não pode só confiar em perdão de Allah. Allah também é castigador. Quem te garantiu que Allah vai te perdoar? Pese embora, esse deve ser o quê? Essa deve ser a nossa esperança, sempre pensarmos no bem para Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah vai me perdoar, bi'idhnillah ta'ala. Ser otimista, isto é positivo. Mas também temos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala também nos castiga. Por isso revelou para nós, mandou os livros, mandou os nossos mensageiros para virem nos admoestar: se a gente for a fazer isto, a punição será esta. É porque existe castigo, então não existiria o inferno. Já que Allah subhanahu wa ta'ala é sempre perdoador, então não existiria o inferno. E quando se fala de que você estará lá de uma forma desprezível por toda a vida, trata-se do mushrik, que jamais sairá. Este vai ficar por toda a vida. O kafir vai ficar por toda a vida. O zani, o adúltero, a pessoa que fornicou, que fez o ziná, de acordo com alguns ulamais, ou a maior parte dos ulamais, o zani, o adúltero, não irá ficar para sempre aonde? No inferno. O adúltero não irá ficar sempre no inferno.